Bom, pessoal, como prometido, de volta aqui para darmos continuidade, aqui vai ser a continuação da aula 4, parte 4, ou seja, da última aula falando sobre a ânima e o ânimos. Então, vou passar direto para a continuidade falando sobre o simbolismo dos seres aquáticos, das ninfas, das sereias, como simbolismo de conteúdos inconscientes que representam os conteúdos da ânima. Na nossa lenda, encontramos ainda um outro traço característico. Trata-se do fato de a Virgem aquática pentear os cabelos, como a Lorelei, a ter sua imagem refletida no lago enquanto o faz. Pentear os cabelos poderia ser reconhecido sem dificuldades como um meio de atração erótica que é utilizado até hoje. O espelho faz parte dessa atividade, e os dois juntos são atributos da figura da ânima utilizados com frequência na literatura e em ilustrações. O espelho, como atributo da figura da ânima, tem ainda um outro significado. Na verdade, faz parte do seu ser que ela seja equivalente a um espelho para o homem, isto é, que como tal reflita seus pensamentos, seus desejos e emoções, o que já foi mencionado no contexto das valquírias. É justamente por isso que ela se torna tão importante para o homem, seja como figura interior ou como uma mulher real exterior, na medida em que ele pode tomar conhecimento de coisas que para si ainda não são conscientes. Ou seja, a projeção na mulher exterior, na mulher real, faz com que esse homem perceba exatamente esses aspectos do seu inconsciente, né, dessa parte feminina dele. Ou seja, ele pode tomar conhecimento de coisas que para si ainda não são conscientes. Muitas vezes, no entanto, essa função da ânima leva não a uma maior consciência e autoconhecimento, não só simplesmente a um espelhamento de si mesmo, o qual adula a vaidade do homem, mas também a uma autocompaixão sentimental. Ambos, sem dúvida, aumentam o poder da ânima e não deixam por isso de ser perigosos. Faz parte da natureza da mulher ser o espelho do homem, e a surpreendente habilidade que ela com frequência exibe ao fazê-lo faz com que ela seja, sobretudo, apropriada para ser portadora de uma projeção de ânima. Bom, é interessante que é a questão do espelho refletir exatamente esses conteúdos do qual ele pode tomar consciência, mas pode também levar em outra direção, a questão dele ser levado para mais fundo do inconsciente. Ou seja, quando a ânima, ela, na verdade, adula a vaidade dele, ou seja, aumenta essa questão do ego, né? Dele ficar inconsciente com o ego dele e de uma autocompaixão sentimental. É como se ele mergulhasse no inconsciente e ficasse preso ali com essa autocompaixão sentimental. Ou seja, os sentimentos, os afetos invadem ele. E é interessante porque ela fala que a mulher, a companheira, ou seja, a mulher real que serve como, vamos dizer assim, como a receptora dessa projeção, ah, meio que ajuda isso, né? Ou seja, ela afirma, reafirma o que ele já tem de inconsciente dentro dele, né? Que é essa questão dessa vaidade, dessa autocompaixão sentimental. E aí é justamente quando ela fala que esse poder da ânima não deixa por isso de ser perigoso, em que até a própria mulher, né, a própria companheira, ela serve como que de reforço para essa projeção dele, ou seja, ela é, sobretudo, apropriada para ser portadora de uma projeção da ânima, porque justamente ela também, inconsciente, acaba fazendo isso, né? Ajudando ele a mesmo ainda continuar inconsciente, por assim dizer. Um dos apelidos de Maria é Pegé, que significa fonte.
Aqui já falando da ânima num estado um pouco mais elevado, né? A qualidade luminosa da água expressa-se também na antiquíssima ideia de uma água da vida que possui energia sobrenatural, ou na água permanens dos alquimistas. As ninfas ou fadas que habitam as fontes ou suas proximidades possuem um parentesco especial com o elemento vital, sendo a água considerada como tal e com o surgimento da vida é um mistério indecifrável. A ninfa também se presta a algo misterioso que deve permanecer oculto. Tais seres são, em certa medida, protetores das fontes. Ainda hoje, determinados banhos de cura possuem uma padroeira, como em Bada e Santa Verena, que substituiu a ninfa pagã e que, aliás, é parente de Vênus. Ou seja, aqui falando simbolicamente de que a ânima representada na literatura, nas figuras dessas ninfas, elas têm algo de oculto nelas, ou seja, algo que representa um elemento vital. Cabe à ânima uma função semelhante. Seu ser animado já está expresso em seu próprio nome. Por isso, ela aparece com frequência em sonhos ou fantasias sob a forma de um desses seres féricos. Féricos aqui pode referir-se a seres fantásticos, mágicos e encantadores, ou a um adjetivo que significa deslumbrante ou maravilhoso. Assim, por exemplo, um homem jovem cuja mente é excessivamente racional e que por isso corre o risco de tornar-se rígido, tem o seguinte sonho: caminho por uma floresta densa e então uma mulher coberta por um véu negro vem ao meu encontro, me toma pela mão e diz que vai me levar até a fonte da vida. O escritor inglês Sharp narra um acontecimento da infância em que certa vez uma bela mulher branca da floresta apareceu para ele num pequeno lago cercado de platanos e ele, a criança que era, a batizou de Olhos de Estrela e mais tarde de Lady of the Sea, não sei se é assim que se pronuncia. Portanto, ele diz: ela eu reconheci como a mulher que existe no coração de todas as mulheres. Com isso, ela está nitidamente caracterizada como imagem primordial da feminilidade e, portanto, como forma da ânima. Ou seja, uma das outras formas da ânima se manifestar para o homem é através de sonhos e fantasias também. E aqui ela dá alguns exemplos. A ânima representa a ligação com a fonte da vida que está no inconsciente. Quando não existe nenhuma ligação desse tipo ou quando ela é interrompida, instaura-se um estado de estagnação ou de endurecimento, que muitas vezes é sentido como tão perturbador que a pessoa atingida se vê levada a procurar um psicoterapeuta. Ou seja, a questão do indivíduo, do homem, né? Ele ter essas manifestações da ânima e acaba que faz ele procurar um psicoterapeuta, né, para ajudar. Principalmente porque esses sonhos eles causam uma impressão muito tremenda e muito emocional no homem, assim também como na mulher, né? Quando ela tem sonhos lá com ânimos. Bom, aqui ela vai falar um pouco dos perigos, ainda falando da ânima. O perigo de se mergulhar nesse mundo, isto é, no inconsciente, parece já ter sido sentido, pois em incontáveis poemas descreve-se como um cavaleiro cativado pelo amor, né, pelo seu amor, que é o da ânima, né, representado pela ânima, esquece suas atividades masculinas cavalheirescas e se alheia do mundo e da realidade numa autossuficiente vida a dois com sua dama. Ou seja, como a ânima ela tem a ver com o eros e o eros tem a ver com relacionamento, com afetividade, sentimentos, o homem corre o risco de ser tragado, né, em estados emocionais que levam ele para esse mundo inconsciente, e ele permaneça ali, né, mergulhado no inconsciente.
como uma descida ao inconsciente, né? Um exemplo especialmente drástico desse tipo é o oferecido pela lenda de Merlin, o mago cuja amada, a fada Viviane, graças à magia dele que escutou às escondidas, o amarra com laços invisíveis e o bane para um espinheiro do qual ele não consegue mais se libertar. Essa história é, sobretudo, elucidativa porque a figura de Merlin incorpora com muita propriedade a consciência e o pensar que falta ao mundo humano que o cerca. Ele é um ser luciferino, semelhante a Mefistófeles e, como tal, representante do intelecto in status nascendi, isto é, numa forma ainda primitiva. Ele deve isso ao seu poder mágico, mas como o sexo feminino não faz caso disso, vai buscá-lo na forma de Eros e aprisiona o que se identifica com o princípio logos, a natureza. Ou seja, a ânima, que é representada aqui pela fada Viviane, ela vai e aprisiona Merlin. Aqui ela fala o seguinte: como o sexo feminino não faz caso disso, né, vai buscá-lo na forma de Eros e aprisiona a natureza, ou seja, a essa parte não desenvolvida do ser humano. Porque Merle, ele se identificava, né, com esse logos, com o princípio logos, porque Merle incorporava com muita propriedade a consciência e o pensar que faltavam ao mundo humano que o cercava. E as lendas a elas ligadas são bastante semelhantes umas às outras, em que sempre falam de um homem atraído a esses lugares onde é mantido por uma mulher encantadora. Ele ou não pode encontrar novamente o caminho de volta, ou só o faz com grande dificuldade. Um exemplo da antiguidade é Calípso, que impediu que Ulisses saísse de sua ilha e só o libertou quando os deuses ordenaram que o fizesse. A feiticeira Cici também tem seu lugar aqui, embora ela possua um caráter muito mais bruxesco, já que transforma suas vítimas, os companheiros de Ulisses, em porcos. Ou seja, pessoal, aqui ela está apresentando de forma simbólica essa parte desafiadora e até um pouco negativa do inconsciente. Mas a gente sabe que o inconsciente também tem uma parte que, se for transformado, ou se chegar a se transformar em consciência, é como aquela fonte, né, da água da vida. Bom, a grande mãe, a vidente, a deusa do amor são aspectos do feminino primordial e, portanto, também do arquétipo da ânima. Trata-se dessa grande figura divina que se reflete nos seres elementares e nas lendas a ele ligadas que descrevemos e de cujos traços a ânima também é portadora. Mulheres cisne e ninfas não são, entretanto, as únicas formas em que o ser natural feminino se faz representar. Melusina é acusada de ser uma serpente pelo marido, e de fato esta também pode personificar o feminino primordial. Só atualizando aqui a questão do contexto, a Emma Jung ela traz uma lenda antiga da Melusina, mas a Melusina vocês vão identificar ela como uma sereia, né, que é a metade humana, a parte de cima é mulher e a parte de baixo é peixe. E essa Melusina ela está muito presente nas figuras da alquimia. Mas, continuando, ela representa uma feminilidade ainda mais primitiva e mais telúrica, que, por exemplo, atribui-se a ela a esperteza e até mesmo sabedoria. Que ela é perigosa porque sua picada é venenosa e seu abraço paralisante é um fato muito conhecido, como o de que, apesar do perigo que representa, ela exerce um efeito fascinante. A serpente aparece em inumeráveis mitos e contos de fadas, mas nem sempre num papel declaradamente feminino. Ela também aparece com frequência em sonhos e fantasias modernos, tanto de homens como de mulheres, como uma imagem de libido pré-humana, indiferenciada, e não tanto como um componente anímico consciente ou capaz de consciência. Bom,
A questão da serpente, né, ela possui vários sentidos, vai sempre depender do contexto, né, e Jung sempre fala isso, né, quando esses símbolos aparecem em sonhos e em fantasias. Mas aqui ela dá vamos dizer assim, ela dá um sentido, né, vamos dizer assim, um aspecto, né, da serpente quando ela aparece em sonhos, tanto de homens como de mulheres, como uma imagem de libido pré-humana indiferenciada. Libido pré-humana é energia, gente, não diferenciada. E, portanto, logo a gente imagina que seja instintiva, né? E às vezes também muito biológica. Quando, como ocorre em muitas lendas, um ser da natureza se esforça para ligar-se a uma pessoa e ser amado por ela, isso quer dizer que um componente da personalidade inconsciente e não desenvolvido ambiciona agregar-se à consciência e assim tornar-se animado. Esse esforço se expressa de maneira semelhante também nos sonhos. Assim, por exemplo, Jung menciona um deles, em que um homem jovem sonha que um pássaro branco entra em seu quarto pela janela. Este se torna uma menina de 7 anos de idade que se senta com ele à mesa, transformando-se então novamente num pássaro que, entretanto, fala com voz humana. Nesse caso, está representado como um ser feminino e gostaria de ser recebido na casa do que sonha. Entretanto, ele é ainda uma criança, isto é, ainda não está desenvolvido, o que é expresso pelo fato de, mais uma vez, ele se transformar num pássaro. Trata-se de uma primeira aparição da figura da ânima, que emerge no limiar da consciência e é, a princípio, apenas meio humana. Ou seja, essas manifestações de animais provavelmente significa, né, esse componente da personalidade inconsciente que ainda é instintivo e ainda não foi desenvolvido. O inconsciente, na verdade, não tem apenas a tendência de persistir num estado primitivo ou de tornar, assimilar ou apagar tudo o que é consciente, mas também mostra uma nítida atividade em outra direção. Há conteúdos inconscientes que pressionam para tornar-se conscientes a fim de que, como os elfos, vingar-se quando não são levados em consideração. Aparentemente, o impulso para tornar-se consciente sai dos arquétipos, como se neles houvesse, por assim dizer, um instinto que visa a um objetivo. Não sabemos de onde vem o ímpeto inicial para tal e qual a natureza dos fundamentos dinâmicos que o desencadeiam. Isso faz parte dos segredos não pesquisados da psique e da vida. No material que tratamos aqui, a tendência de tornar-se consciente expressa-se no fato de que, a princípio, seres meio-humanos, ainda presos à natureza, se aproximam e querem ser aceitos pela pessoa, ou seja, pela consciência. Além disso, há, entretanto, mais um ponto a ser levado em consideração que não foi mencionado até agora, ou seja, a circunstância de que, em muitos casos, os seres naturais discutidos possui um pai, mais ou menos oculto. As valquírias são filhas de Odin, e Odin é um deus do vento e do espírito. No conto de fadas do caçador e da mulher cisne que precisa ser libertado da montanha de vidro, seu pai encontra-se lá mesmo e é libertado com ela. A ninfa galesa é entregue ao homem pelo pai, assim como Undine é enviada ao mundo dos homens pelo pai, o rei do mar, para que ela consiga uma alma. Bom, aqui ela faz uma conclusão, né? As Valquírias, a Mulher Cisne, a Undine, todos são contos de fadas que ela trouxe no livro e que eu não consegui colocar aqui na aula porque ia ficar muito extenso. Mas quem tiver oportunidade de ler o livro vai perceber essas nuances, ou vai ter pelo menos como algo já interpretado no sentido de que esses contos de fadas ou essas lendas, elas não nasceram do nada, é como se elas fossem projeções do inconsciente, alguma forma
de que o inconsciente se manifestou em formas de lendas e contos justamente para expressar esse lado que não foi desenvolvido, né, que permanece preso à natureza, por assim dizer, natureza que no sentido de inconsciente, de instintivo, de biológico, enfim. Nos sonhos modernos e na imaginação ativa, a figura da ânima também surge com frequência acompanhada pela figura do pai. Isso poderia ser entendido como uma indicação de que há um fator masculino e espiritual na base do natural feminino na psique inconsciente, a que talvez se deva atribuir o conhecimento do oculto que os seres da natureza citados possuem. Jung chama essa figura de velho sábio ou arquétipo do sentido, enquanto designa a ânima de arquétipo da vida. É o fator significante que existe no inconsciente que permite a conscientização. Segundo determinado ponto de vista, esse fator pode ser comparado com a ideia do lumen naturae, que Paracelso diz ser uma luz invisível que se aprende pelos sonhos. Como a luz da natureza não pode falar, ela então dispõe do poder da palavra de Deus durante o sono. Quando olhamos uma segunda vez o que foi exposto acima, torna-se patente que esses seres naturais discutidos apresentam propriedades semelhantes e um comportamento em sua maior parte coincidente. Ou seja, através dessa simbologia de seres naturais, se esconde, por assim dizer, uma sabedoria oculta que é representado pela figura do velho sábio ou do arquétipo do sentido, que em última análise é um logos elevado, né, por assim dizer. Estes podem muito bem ser comparados com o caráter da ânima e seus efeitos. Ambos representam o princípio de Eros. O ser natural transmite conhecimento oculto, assim como a ânima transmite o conhecimento dos conteúdos do inconsciente. Ambos exercem um efeito fascinante e muitas vezes possuem um poder de domínio que pode ser destruidor. Nesse caso, especialmente quando determinadas condições às quais a relação entre o homem e o ser natural, ou entre o eu consciente e a ânima, estão associadas, não são cumpridas. Esta última é, em muitas lendas, a causa de estas muitas vezes terminarem de maneira insatisfatória, isto é, de a relação ser rompida ou impossibilitada. Conclui-se daí que semelhante ligação é algo melindroso e isso vale também para a relação com a ânima. Como ensina a experiência, ela também faz determinadas exigências ao homem. Ela é um fator desprezado, o que em geral consiste na tendência de um homem naturalmente gostar de se identificar com sua masculinidade. Ou seja, aqui novamente ela fala do perigo, né, dessa relação do indivíduo com a sua ânima. Mas não se trata em absoluto de que ele a coloque totalmente a serviço da senhora ânima, com o que ele a perde, mas apenas que ele também conceda um determinado espaço ao feminino, que de qualquer forma faz parte do seu ser. Isso ele faz ao reconhecer e realizar Eros, isto é, o princípio do relacionamento. Faz parte disso o fato de ele não só perceber seus sentimentos, mas o fato de também os utilizar, pois para o estabelecimento e, sobretudo, para a manutenção de uma relação, um julgamento de valor que o sentimento é indispensável. Ou seja, não basta que o homem apenas ele reconheça os seus sentimentos, perceba, né? Mas que ele também os utilize num estado elevado de consciência, que são julgamentos de valores, né? Porque o sentimento, Jung vai falar que ele representa esse sentido de um valor elevado. Então, esse relacionamento do homem com a ânima é, sobretudo, o relacionamento com ele mesmo, né? Em última análise. Só que é um relacionamento com essa parte inconsciente, conscientizando essa parte inconsciente que ainda está misturada com o inconsciente coletivo, ou seja, que participa de padrões do inconsciente coletivo, né? E justamente é isso que ele precisa aprender.
Usualmente, a ânima, a princípio, é projetada numa mulher real. Isso pode dispor o homem a entrar em relação com ela, o que talvez não lhe fosse possível em absoluto de outra maneira. Mas isso também pode ter como consequência que ele se torne extremamente dependente da mulher em questão, com os resultados fatais descritos acima. Enquanto essa projeção perdura, é naturalmente difícil encontrar a relação com a ânima interior, isto é, com a própria feminilidade. Com frequência, entretanto, surgem em sonhos figuras de mulheres que não podem ser identificadas como uma pessoa real. Estas quase sempre aparecem como a estranha, a desconhecida ou a mulher velada, ou então é o caso da nossa lenda, como um ser não propriamente humano. Sonhos desse tipo costumam ser impressionantes e acentuadamente emocionais, e é natural a suposição de que se trata de uma grandeza anímica interna com a qual eles estabelecem uma ligação. Para estabelecer uma relação com o inconsciente, é imprescindível que a personalidade esteja suficientemente determinada e firme, de forma que ela não possa ser dominada e apagada pelo inconsciente, que é o perigo existente quando se lida com o mesmo. Uma personalidade consciente também é necessária para manter a continuidade de tal relação, pois as figuras do inconsciente, embora gostassem de ser recebidas pelas pessoas, isto é, na consciência, são de natureza volátil e tornam a desaparecer com facilidade para o lugar de onde vieram, ou seja, para o inconsciente, né? E aí ela traz aqui uma frase de uma lenda: Eu sou fugaz como a aurora e difícil de agarrar como o vento, diz o Vase, que eu acho que é uma lenda ou um mito indiano. A solução desse problema parece ser hoje especialmente urgente, como podem comprovar psicoterapeutas e psicólogos. Com o método da assim chamada imaginação ativa, Carl Gustav Jung mostrou um caminho. Através da confrontação entre a personalidade do eu e as figuras do inconsciente e da discussão com elas, estas, por um lado, diferenciam-se do eu e, por outro, estabelecem uma relação com ele, ocorrendo uma reação para os dois lados. Então, pessoal, a princípio, quando o indivíduo, isso serve tanto para o homem como para a mulher, quando for integrar os conteúdos do inconsciente, ou seja, da ânima, que a ânima representa, é necessário que ocorra essa diferenciação, ou seja, que o eu ele se desidentifique-se do inconsciente. Ou seja, é preciso fazer essa diferenciação entre o que é o eu e o que são essas figuras do inconsciente, tanto em relação à ânima, o ânimos ou a própria sombra em si também. A integração da ânima, isto é, a incorporação do elemento feminino na personalidade consciente do homem, faz parte do processo de individuação. Aí há um ponto de especial importância a ser levado em consideração. O elemento feminino que deve ser integrado como componente da personalidade é apenas uma parte da ânima, a saber, seu aspecto pessoal, mas ela, ao mesmo tempo, representa o arquétipo do feminino e este é de natureza suprapessoal e por isso não pode ser integrado. Quando é a própria natureza que se opõe a alguém, é compreensível que se seja dominado e vencido por ela. Isso ocorre, então, sobretudo, quando o aspecto arquetípico da ânima não se diferencia da pessoa. A ânima consegue exercer sua prepotência quando os dois aspectos se misturam, ou seja, a questão da participação mística, né, que a gente tinha falado. Por isso, acima de tudo, é importante diferenciar o que pertence ao pessoal do que é suprapessoal. Em sonhos e fantasias, essa divisão às vezes é representada de tal forma que a figura da ânima suprapessoal morre. Conheço uma história fantástica em que esta vai para o céu restando uma mulher comum. No sonho de amor de Polífilo já citado, o sonho termina com a ninfa Polia desaparecendo no ar,
como uma imagem celeste divinizada. Carl Jung menciona o sonho de um homem no qual a ânima, uma figura feminina de tamanho maior que o natural, encontra-se com o rosto velado, em pé no lugar do altar. Como arquétipo, a ânima é de natureza sobre-humana e vive num lugar celeste, como as ideias platônicas. Diferente dos componentes anímicos feminino-pessoais, ela ainda assim está por detrás deles como imagem primordial e os forma de acordo com a sua figura. Devemos ir ao encontro dela, a grande mãe, a deusa do amor, a senhora ou como quer que se chame, com veneração. O homem deve discutir com sua ânima pessoal, com a feminilidade que lhe pertence, que pode acompanhá-lo e completá-lo, mas que não deve dominá-lo. Bom, pessoal, chegamos então ao fim da nossa aula e agora a gente se vê nos próximos vídeos ou nas próximas aulas. E aqui estão os 2 livros que fizeram parte dessa aula. Então é isso, pessoal. Até breve. Tchau, tchau.